Olá, estudante, tudo bem? Quem fala é Fábio da Silva Rodrigues, sou professor responsável pela disciplina Recrutamento e Seleção. Tudo bem? Vamos iniciar essa jornada, uma jornada de aprendizagem, de conhecimento, e eu espero contribuir com você nesse processo. Vamos lá? Nossa disciplina ela é separada em 4 módulos específicos, cada módulo dividido, por sua vez, em 2 unidades, onde nós vamos abordar ao longo desse processo, no primeiro módulo, recrutamento, depois seleção, depois novas abordagens e uso de tecnologia nesse processo de recrutamento e seleção, na área de gestão de pessoas. E, por fim, o último módulo 4 vai falar sobre extensão, sobre uma aplicação prática desse conceito, dessa teoria que nós vamos estudar, e prática também de recrutamento e seleção nas organizações, em organizações aí na sua cidade, perto da sua realidade, em micro e pequenas empresas. Ao longo das aulas eu vou explicando cada uma dessas etapas, tudo bem? A gente começa, primeiramente, dividindo o módulo 1 e 2, primeiro módulo recrutamento, segundo módulo seleção. Recrutamento é a primeira fase desse processo de atração de pessoas para a organização, onde eu vou encontrar, eu vou selecionar, vou buscar, melhor dizendo, né? Vou chamar pessoas para a minha organização. Então, a ideia principal do recrutamento é, como o próprio nome diz, recrutar. Chamar talentos, atrair talentos para trabalhar na minha organização. Nós veremos que existem várias formas de atrairmos esses talentos, né? No módulo 1, então, o título dele é Recrutamento de Pessoas para a Gestão de Talentos nas Organizações, e, por sua vez, a unidade 1 trata com o seguinte tema: Conceitos e importância do recrutamento de pessoas nas organizações. Então, é a parte mais estrutural, de entendermos como funciona o recrutamento para gestão de talentos, né, nas organizações, ou seja, atrair pessoas adequadas para as funções adequadas, para os cargos adequados, e como funciona esse processo é o que nós veremos na base a partir desse momento, tá ok? Contextualizando, então, né, o grande ramo onde faz parte o recrutamento e seleção é a gestão de pessoas, que, por sua vez, faz parte da administração de organizações, né, de forma geral, mas também de pessoas, e a gente, nesse contexto, nessa sub-área gestão de pessoas, a gente tem uma área específica da gestão das empresas, da prática do cotidiano das empresas, que é o recrutamento e seleção, que nós veremos ao longo dessa unidade específica. Contextualizando, a gestão de pessoas deve seguir um modelo estratégico, então a gente atua hoje com a gestão de pessoas uma perspectiva não apenas funcional, daquela de contratar o funcionário, contratar o colaborador, o trabalhador, chame como se quiser, né? Mas o termo mais adequado hoje seria colaborador, né? Algumas áreas mais críticas usam o termo trabalhador, mas isso é o que menos, na minha perspectiva, o que menos importa, né? A gente definir o termo, mas de acordo com a cultura da organização que você vai trabalhar, de acordo com o seu viés, né? Sua visão de mundo, melhor dizendo, você chama de uma forma ou outra. Então, buscar um modelo estratégico, não apenas funcional, não contratar para cobrir cargos vagos. Essa é a primeira função da gestão de pessoas, né? Eu devo recrutar pessoas que venham a colaborar com a minha equipe. Eu uso um exemplo como fosse um time de futebol. Time de futebol, né, de qualquer esporte, futebol que eu acompanho mais e gosto, quando o time está ruim das pernas, está com problema de jogadores, você recruta, né? Você busca no mercado novos talentos para aquele time, para melhorar a qualidade da sua equipe de futebol. É isso que um presidente de um clube faz. Um gerente de futebol vai buscar isso, buscar novos talentos, ou seja, novos profissionais para conseguir atuar na sua equipe. A boa gestão de pessoas representa essa vantagem competitiva. Então, a empresa, a organização que consegue fazer esse processo bem feito de recrutar e selecionar pessoas, ele sai na frente dos concorrentes. Deve-se descrever e analisar os cargos antes de recrutar. Primeiro aspecto, né? Eu devo buscar no mercado ou internamente bons talentos, e eu devo descrever e analisar esses cargos antes de recrutar. Ou seja, eu tenho que saber qual o cargo e quais as competências que eu procuro de um profissional para depois contratar. Então, eu tenho que saber o que eu preciso desse profissional, ou no mercado, que é o recrutamento externo que nós vamos ver, ou interno na própria empresa, para poder preencher aquela vaga, né? Para que aquela contribuição seja efetiva desse profissional. A gestão de talentos é o quê? É um processo integrado e estratégico. Então, é um processo que ele acontece de forma integrada e estratégica. Ele não é um processo que acontece de maneira isolada, né? Ele acompanha toda a gestão de pessoas e a organização. A função do recrutamento, né? Atrair, recrutar talentos que agreguem valor à organização. Então, tem que agregar valor
também, por isso que é estratégico, né? A mesma dinâmica da estratégia que a gente usa para o negócio, né? Para o business, muito ligado à área de estratégia e vendas, né? Marketing, atrair clientes. Aqui também eu devo atrair, usar estrategicamente as ferramentas que eu tenho disponíveis, redes sociais, os meus talentos, os meus recursos humanos e financeiros da empresa, para atrair bons talentos, bons profissionais para a empresa. Ou seja, trabalhadores que venham a melhorar a qualidade da equipe. Lembra aquele exemplo do time de futebol que eu disse? Você contrata jogadores melhores dos que estão atuando, né? Para que ele consiga desenvolver bem naquela posição específica, que é uma carência do time, desempenhe de forma adequada aquela função que ele busca desempenhar. Selecionar o melhor talento para as organizações. Então, a ideia é buscar entre esse recrutamento, que é chamar bastante pessoas, selecionar o melhor para a empresa. E o que é gestão de talentos, né? O que é o mote da disciplina, da ementa, é o processo integrado, segundo Dessler, né? E orientado por metas que inclui planejamento, recrutamento, que é o que nos foca, a gente foca agora, desenvolvimento, gestão, bônus e remuneração de funcionários. Então, é todo esse processo, essas várias etapas que incluem a gestão de talentos, a gestão de pessoas. São novos nomes, mas a busca de recrutar talentos, o termo recrutar talentos é talvez o mais atual. Eu devo atrair pessoas interessantes para trabalhar na minha organização. Para uma boa gestão de talentos é necessário o quê? Compreender quais vagas precisam ser preenchidas. Então, descrever e saber quais vagas são precisas, né, naquele momento, são necessárias serem preenchidas da empresa, e qual que é o perfil e competência exigido para as pessoas que vão ocupá-la, para os colaboradores que precisam ter para ter esse bom desempenho das tarefas. Então, eu tenho que ter definido bem o cargo, descrito quais são as tarefas e as funções desse cargo, e buscar recrutar e depois selecionar pessoas competentes para ocupar essas funções e para desempenhar bem as tarefas. Esse que é importante também, como o Dessler bem nos lembra nessa citação, né? A gente entender um pouco da visão do processo, né? Algumas etapas, como o Dessler coloca, né? Etapas do processo de recrutamento e seleção, que é algo amplo que nós estamos vendo, né? Primeiro você planeja os recursos humanos, a definição dos cargos, como eu disse, né? O cargo, as exigências para aquele cargo será preenchido. Depois você recruta candidatos disponíveis no mercado ou internamente. Então, o recrutamento externo vai ser para buscar candidatos fora da empresa, internamente dentro da empresa. Você tem esses candidatos, que é geralmente uma quantidade maior do que vaga. Por exemplo, tem uma vaga e tenho 30 candidatos. Eu vou dentro desses 30 que sentiram-se atraídos pela vaga, que eu consegui atrair para a empresa, eu vou escolher aquele que é o melhor para ocupar a função. Ou alguns para compor um banco de talentos da minha empresa também para futuras contratações. Eles preenchem os formulários, né, de inscrição. Eu uso as ferramentas de seleção, como testes, que nós veremos, para escolher o melhor candidato, né, para essas vagas. Supervisores e outros profissionais entrevistam os candidatos para decidir sobre quem contratar, e o candidato torna-se um funcionário, um colaborador. Então, é uma série de etapas que visa selecionar o melhor candidato para o cargo, como diz Dessler ali. Um processo, né? Algumas etapas que começa pelo recrutamento. Primeiro, né, como eu disse, primeira etapa, analisar e descrever cargos. Eu analiso cargos, basicamente, a análise de cargos é o procedimento por meio do qual você determina as atribuições dos cargos, ou seja, o que a pessoa vai ter que fazer naquele cargo, e as características das pessoas que serão contratadas para eles. Então, eu tenho que saber o que o cargo demanda de exigência, de atribuição, e o que a pessoa que vai ser contratada para aquele cargo precisa saber, que conhecimento que ele demanda ter, que formação que ele tem que ter, que habilidade técnica ou humana ou conceitual ele tem que ter para ocupar aquela função e desempenhar bem aquele cargo. Descrever o cargo, né? Uma lista de tarefas envolvidas no trabalho. Então, as etapas, as tarefas envolvidas nesse trabalho. O que a pessoa vai ter que fazer? As competências que ele deve possuir, o que ele deve saber fazer. E o outro item, especificações do cargo. Identifica um perfil pessoal a ser contratado para o trabalho. Basicamente, é o que o cargo determina, né? Ele exige para aquela função, as habilidades necessárias, as competências, e o que a pessoa precisa ter de perfil, de competência humana, pessoal, para ocupar aquele cargo também. Então, o recrutamento passa por essas etapas, depende desse processo, né? Aqui um exemplo de Dessler sobre a análise do cargo, né? Um questionário de análise do cargo, né? O cargo, o código, o departamento que ele está vinculado na empresa, né? O cargo do superior dele, se é um supervisor, por exemplo, um coordenador, as horas trabalhadas, que é o horário de trabalho, que é importante para a seleção, né?
o nome do analista de cargos e salários, então, quem vai ser a pessoa responsável por fazer essa análise de cargos e salários, qual que é o propósito geral do cargo também, se o encarregado supervisiona outros, né? Algumas atividades que fazem parte da supervisão do encarregado, basicamente as tarefas do trabalho, que seria o mais importante aqui, né? Descrever sucintamente o que o ocupante do cargo faz, e se é possível, como faz, incluir funções nas seguintes categorias: deveres diários desse trabalhador, aqueles realizados de maneira regular, todos os dias ou quase todos os dias. Então, basicamente, é o que a pessoa vai fazer. Eu tenho que ter essa pesquisa interna para saber aquela função específica. Vamos supor que é uma padaria, né? O que um padeiro precisa saber para executar a função de padeiro? Ele tem que saber fazer pães, saber fazer doces, ele tem que ter essas habilidades de fazer salgados, ele tem que ter esse histórico, tempo de experiência específico, ele tem que ter algumas habilidades complementares, ele tem que saber lidar com a equipe, que ele vai ser o chefe dos padeiros. Eu tenho que ter essas características bem definidas quando eu analiso o cargo. A descrição do cargo, né? O produto mais importante da análise do cargos é a descrição. Então, a análise é importante, mas a descrição é mais importante, que é basicamente o que a pessoa vai fazer. Dessler diz de que forma. A descrição de cargos é uma declaração por escrito sobre o que o trabalhador faz, como faz e quais são as condições de trabalho. Basicamente, se ele opera num ambiente específico, né, com alta temperatura, com baixa temperatura, o que ele precisa ter de requisitos para executar aquela função, que habilidades, conhecimentos ele precisa ter, que aptidões ele tem que ter para ocupar aquela função específica. Os elementos da descrição, que geralmente compõem uma descrição de cargo, né, você tem que fazer isso antes de recrutar. Então, é a etapa anterior. Descrever basicamente no cargo, né? Identificar o cargo, né, o título do cargo, resumir o cargo, de forma sintética, que a pessoa vai desempenhar nessa função, no cargo específico, né? Responsabilidades e deveres desse cargo, né? Quais são as suas responsabilidades e obrigações, né? Deveres que ele tem quando ocupa essa função. Supervisão exercida, como funciona essa relação de supervisão, a quem ele está submetido, basicamente. Padrões de desempenho, a sua posição na hierarquia, né? A gente tem que saber exatamente onde vai estar esse cargo, né? A quem está submetido, se vai ter alguém também que que ele supervisiona, né? Ou está acima de algum grupo de colaboradores também, que são subordinados a ele. Padrões de desempenho exigidos para esse cargo específico, condições de trabalho que ele vai enfrentar nessa situação específica, né? De atividade que ele vai desenvolver, e especificações do cargo, ou seja, detalhar basicamente qual que é o cargo e o que a pessoa vai fazer e quais são as condições sob as quais esse trabalhador exerce aquela função. Okay? Tem um exemplo aí de descrição de cargo, né, extraído do próprio livro do Dessler, né, página 83 e 84, vocês podem acompanhar, o livro está disponível na plataforma virtual da biblioteca da UFMS. A gente tem ali promotor de venda especializado, né? É o cargo, né? O grupo ocupacional técnicos de nível médio. Então, é a classificação, até para fazer depois um plano de cargos e salários, eu tenho que saber onde vai ser a faixa salarial dele, o nível de escolaridade. Então, essa informação é importante para subsidiar outras informações também na minha gestão de pessoas, né? A divisão que ele está feito, né? O departamento, vendas internas, a faixa salarial de R$2.000 a R$3.000, eu tenho já uma estimativa de quanto ele vai ganhar, quanto ele pode ganhar, de proposta a ser feita, o Código de Trabalho, que é o CBO, o Código Brasileiro de Ocupações, ou Classificação Brasileira de Ocupações também, extraído lá do site do Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho tem uma base onde ele tem os códigos de todas as funções e cargos exercidas por profissionais brasileiros. Então, é o chamado CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, ou alguns chamam Código Brasileiro de Ocupações. Basicamente, é uma sequência com esses números aí, 6 números, que cada uma diz sobre uma função, e a gente usa isso para fazer o registro dos funcionários. Quando lá no departamento pessoal você vai registrar o funcionário, você tem que colocar esse código aí, que é o que você informa em todas as comunicações para o Ministério do Trabalho e Previdência, por exemplo, né, as informações sociais do trabalhador. Fundo de garantia, INSS, qualquer movimentação que ocorra desse trabalhador. O resumo do cargo, né? A pessoa nessa posição responsável pela venda de itens universitários, então softwares e produtos, basicamente descrição sintética do que a pessoa vai desenvolver, né? A característica do trabalho, né? Responsabilidades da pessoa,
Supervisão exercida, né? Nenhuma, ele é livre, sem supervisão. Formação e experiência, né? Conhecimentos básicos, internet, qualificações requisitos para o trabalho, escolaridade exigida, né? Bacharel em administração, marketing ou cursos relacionados. As competências para esse cargo. Então, tem que ter descrito ali que competência que ele tem que ter, principais responsabilidades do outro lado da folha, né? Condições de vendas, né? O que ele, as metas que ele vai ter que atingir. Seria basicamente um contrato, né? O que a pessoa vai, quando vai se candidatar à vaga, que ele depois, quando vai assumir a vaga, depois da seleção, que ele saiba exatamente se ele tem condições de assumir essa vaga, se ele tem competência e habilidade para assumir essa vaga, basicamente, né? E termina ali na descrição dos deveres, né? O que ele tem por obrigação nesse cargo. Então, isso é uma etapa anterior ao recrutamento que a gente desenvolve. Então, tem que descrever primeiro o cargo, é importante a gente perder um tempo com isso, ganhar um tempo com isso, né? Para que a gente entenda que para eu recrutar, depois selecionar, primeiro eu tenho que descrever exatamente qual que é o nome da função, o código, a que nível hierárquico ele pertence, a que supervisão ele está submetida, quais são as competências, habilidades e aptidões necessárias para ele ocupar o cargo, o que ele precisa saber fazer para ocupar esse cargo. Basicamente é isso, né? Isso de forma escrita num documento na organização, para não ficar no verbal. A faixa salarial que ele vai receber também. Então, eu tenho essa gama de informações para que eu consiga ter um processo de recrutamento muito mais bem definido na sequência. A gente vai falar um item importante também, né? O planejamento de RH de recursos humanos, né? Para a Dessler, né? O processo de decidir quais vagas a empresa terá de preencher e como preenchê-las. Então, o planejamento, como eu disse lá atrás, gestão de pessoas hoje ela é estratégica, né? E o recrutamento é uma parte desse processo. Eu devo decidir quais vagas serão preenchidas e como que eu vou preenchê-las. Tenho que primeiro descrever os cargos, como eu disse, para partir para o recrutamento, que é a próxima etapa. Como a gente viu no processo que o Dessler mostrou, eu trouxe para vocês, a gente tem uma sequência de etapas a serem cumpridas, né? Previsão da necessidade pessoal, que é o outro planejamento, né? De pessoas que eu preciso. A demanda da força de pessoal começa com a estimativa da demanda de seus produtos. Então, é uma relação direta com a área de vendas, né? Com a área de marketing, vendas, com a estratégia da empresa. Eu preciso saber qual que é o potencial de vendas da empresa, ou de produção da empresa, se for uma fábrica, para, de forma reversa, que eu demande quantos colaboradores e quais competências são necessárias para que eu consiga desenvolver esse trabalho. Então, essa é a função de planejar o RH de forma estratégica, integrada, né? Vinculada às outras áreas da administração, da gestão do negócio. Não simplesmente abrir a vaga e contratar como era um tempo atrás, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, jogava no classificados de qualquer forma dos jornais, né, impressos que ainda existiam de forma mais frequente, contrata-se tal pessoa sem ter um planejamento para aquela vaga, do que ela vai fazer, sem ser descrito aquele cargo, não. É a forma errada de contratar. Quando eu contrato assim, a tendência é contratar errado, a pessoa errada para a vaga errada, e eu ter todos os problemas que existem, né? O atraso, né? As faltas, né, dos funcionários que acontecem, né? Então, basicamente, esses problemas gerados quando você contrata mal. A pessoa, eu gastar com treinamento e o funcionário sair com 3, 4 meses de empresa, ou seja, investir no funcionário e ele sai da empresa com pouco tempo de trabalho. Então, todos esses processos envolvidos em erros de gestão de pessoas começam quando você descreve mal o cargo e quando você contrata mal também, certo? Em que consiste o recrutamento de pessoas? Agora entrando no recrutamento em si, né? Agregar pessoas, atrair talentos, conquistar colaboradores. Então, a ideia de atrair talentos é chamar pessoas interessantes ou perfis interessantes de colaboradores profissionais para atuarem na sua empresa, para serem seus empregados. Você na posição de gerente, por exemplo, de pessoas, né? Eu devo buscar atrair talentos, os melhores para trabalhar com você. Eu sempre disse, eu gosto de trabalhar com gente melhor do que eu. É importante trabalhar com pessoas mais competentes que você aprende. Mesma coisa você como patrão, como dono de um negócio, como empreendedor, como gerente de um negócio, ou como gerente de pessoas de um negócio, você vai buscar atrair pessoas qualificadas para ocupar os cargos que você já descreveu lá atrás. Então, você deve conquistar esses colaboradores. Nós veremos mais à frente formas de conquistar esses colaboradores, né? Constituem o quê? As rotas de ingresso das pessoas na organização. O caminho que as pessoas fazem para chegar à sua empresa. Representam as portas de entradas que são abertas para esses candidatos que estão muitos no mercado de trabalho, não são os internos, né? Estão fora, ou trabalhando numa outra empresa, ou desempregados, e que você, pelo perfil, julga que eles são interessantes para você
atrair para o seu negócio. O ajuste fino entre características dos candidatos e características das organizações. Então, tem um alinhamento entre a cultura do empregado, do candidato que vai entrar na empresa, e da organização. Os valores, as crenças, pressupostos que existem na organização, que regem a forma como a organização é gerida, e as características dos candidatos. Deve haver, de certa forma, a gente fala em diversidade lá para frente, né, que é importante, mas em linhas gerais, deve existir um alinhamento entre essas características dos candidatos e da empresa. Você não pode trabalhar numa empresa, num ramo, que seja totalmente diferente àquilo que você acredita, seus valores, seus pressupostos, sua visão de mundo. Então, geralmente, tem uma aproximação, uma proximidade entre o candidato e a organização que ele vai trabalhar. Esse alinhamento é fundamental, porque a empresa deixe claro o perfil dela, nas redes sociais dela, no site da empresa, no próprio processo de recrutamento, para que o candidato sinta-se à vontade. Dizer, estou entrando numa organização que eu vou me sentir à vontade, que é ali que eu tenho um perfil, meu perfil é semelhante à cultura, à política, à visão daquela empresa que eu vou estar trabalhando. Recrutamento de pessoas é o processo pelo qual as organizações buscam e localizam candidatos. A gente está na área de conceitos, né? O que é recrutamento, né? Processo pelo qual as empresas, as organizações, buscam e localizam candidatos. A empresa pública, ela faz via meio de concurso público, a empresa privada, vias de contratações tradicionais, né, de empresas privadas, e basicamente é chamar pessoas para ocupar esses cargos. Para que Avenato, né, um importante autor da administração, ele comenta que o papel do recrutamento é divulgar no mercado as oportunidades que a organização pretende oferecer para as pessoas que possuem determinadas características desejadas. O mercado, qual é o mercado? Esse mercado que a Avenato fala? Mercado de trabalho. O mercado de trabalho, a gente tem uma lei de oferta e procura. Pessoas que trabalham em outras empresas e querem trocar de emprego porque talvez em uma outra empresa talvez seja a sua, né? Tem um melhor processo de benefício, um melhor programa de benefícios, ou um plano de cargos e salários, algo que atrai, ou um ambiente, um clima melhor de trabalho nessa organização, algum atrativo faz com que o empregado venha trabalhar na sua empresa, ou pelo salário, ou pelo benefício, ou pelo clima e ambiente, alguma característica o atrai nesse emprego. Então, quando a empresa divulga essas vagas no mercado de trabalho, ela sinaliza para o mercado e para os candidatos que, tem uma vaga disponível aqui, ou estamos preenchendo um banco de talentos, contamos com o seu talento, venha enviar seu currículo, venha se cadastrar nas nossas vagas, acesse o nosso site. Então, a empresa busca formas de atrair essas pessoas para a organização, para que sejam futuros colaboradores. E você busca pessoas que possuam determinadas características desejadas pela empresa. Então, quando ela descreveu o cargo, isso está alinhado à cultura organizacional da empresa, eu já emito um sinal para o candidato que busco pessoas com essas características, para que isso já sirva de informação para esse candidato que pretende trabalhar na sua empresa. Conceito sobre recrutamento, né? Primeiro, de Dessler, encontrar ou atrair candidatos para as vagas em aberto na empresa. Então, primeiro ponto, vaga em aberto na empresa, é a visão tradicional, uma vaga em aberto. Pode ser que você queira encontrar candidatos para formar um banco de talentos também, e para futuras contratações. Mas como é caro o processo de recrutamento e seleção, ele demanda um investimento, a ideia tradicional é encontrar pessoas para preencher um cargo vago na empresa. Esse é o primeiro conceito do recrutamento. E ele se expande numa visão estratégica para atrair talentos para compor um banco de talentos ou para melhorar a qualidade do nível de colaboradores da sua organização. Já para que Avenato, né, o conceito de recrutamento, processo pelo qual a organização, a empresa, atrai candidatos para abastecer seu processo seletivo. Ela atrai candidatos para abastecer, ou seja, eu tenho que ter uma gama de candidatos maior do que minha vaga, geralmente, né? 30, 40 candidatos, 50, não pode ser muito também, então eu tenho que delimitar o perfil para que não venham 200 candidatos para uma vaga sem o perfil esperado, não. Eu tenho que atrair 30, 20 candidatos, um exemplo, né, hipotético, para contratar uma pessoa, para fazer uma série de rodadas e selecionar o melhor para a minha empresa ao final desse processo. Identificar, para pequeno, né? Outra autora, identificar fontes de funcionários para a organização e acioná-las em momento oportuno para a seleção. Então, primeiro eu identifico fontes de funcionários. Onde eu vou encontrar? É na internet, é no site da empresa, é no classificado do jornal, é em empresas que contratam funcionários, agências de emprego.
eu tenho que acionar esses mecanismos para atrair no LinkedIn, eu tenho que buscar essas fontes de onde vou encontrar a pessoa. É em outra empresa? Vou trazer um funcionário de outra empresa? Captar aquele funcionário de outra empresa, já treinado, já capacitado? Não sei. Eu tenho que buscar entender esse perfil, descrever a vaga e buscá-lo, saber onde eu encontrar, pelo menos. No momento oportuno, eu vou acioná-los para a seleção. Para que a Venato Recrutamento? É um conjunto de atividades desenhadas para atrair candidatos qualificados para uma organização. Então, é importante isso. Eu não devo atrair qualquer candidato para a organização. Jogar um currículo, como era antigamente, no classificados do jornal, você não tem foco nenhum, né? Não é um processo de recrutamento direcionado, selecionado. Eu jogo esse currículo, esse anúncio de jornal lá no classificados e venha quem que vier. Quem quiser vir para a vaga, vem. Não é bem assim. Eu devo atrair pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que têm um perfil, uma competência, uma habilidade, uma aptidão, uma formação técnica específica ou superior, uma experiência de X anos, para ocupar aquela função com qualidade, não só para ocupar e ser um problema depois, porque a contratação errada custa caro para a empresa, né? Processo de atrair um conjunto de candidatos para um particular cargo específico. Então, a ideia é que sejam mais candidatos para você ter opção de escolha do que a vaga, né? Conjunto de políticas, ainda para que é Venato, né? E ações destinadas a atrair e agregar talentos à organização para dotá-los das competências necessárias ao seu sucesso. Então, uma política da empresa, uma ação destinada ao quê? Planejada para atrair talentos, colaboradores, pessoas, e agregar, trazer para a empresa, pessoas qualificadas, talentos qualificados para a organização, para dotá-los, o que dotar? Capacitá-los, treiná-los, depois é a próxima etapa, depois que foram recrutados, selecionados, eu vou treiná-los, para que eles possam desempenhar bem as funções da forma como eu demando, como se exige para o cargo, na organização, das competências necessárias ao seu sucesso. Então, a ideia é que seja uma contratação assertiva, contratação acertada, não contratar para preencher o cargo que está vago, para se tornar depois um outro problema. Não, eu devo fazer uma contratação com o mínimo de erro possível. Não tenho 100% de certeza? Não. Mas eu devo buscar melhorar a eficácia do meu processo de recrutamento e seleção. Como funciona o recrutamento de pessoas? O filtro, né? Primeiro, a empresa codifica as características que precisa e passa a atrair pessoas. Lá pela análise do cargo, depois a descrição do que necessita para esse cargo, e depois das demandas internas do departamento, por exemplo, alguém da área de produção demanda um profissional específico. Então, ele manda essa mensagem para a área de RH da empresa, gestão de pessoas, que vai abrir essa vaga para o mercado. Ou verificar se internamente tem alguém de outro setor que possa ser utilizado, senão eu abro a vaga para o mercado externo. Então, é um filtro, né? A empresa codifica essa vaga, o gerente de setor, dei um exemplo aqui, gerente de produção demanda qual tipo de perfil que ele precisa. Precisa do encarregado de produção, precisa de um gerente de produção. Ele tem essa carência, ele manda essa informação para a gestão de pessoas, para a área de recursos humanos da empresa, que vai verificar como contratar. E ele manda os requisitos do cargo que ele precisa também. Isso é importante, né? Alinhar aquilo que a empresa oferece e o que os candidatos procuram. É um alinhamento, né? Como a gente viu lá atrás, de interesses, de salário, de carreira, de oportunidades de emprego, de vida, de cultura pessoal do candidato e da empresa, né, de valores específicos de um e outro. Valores, quando eu falo, são as crenças, aquilo que ele acredita, né, valores pertencentes à cultura e ao sujeito. Então, tem que ter um alinhamento entre essas duas coisas, né, para que seja minimizado, mitigado a chance de erro nesse processo seletivo. A escolha recíproca, as empresas escolhem, os candidatos também escolhem. Então, existe no mercado, hoje, uma busca de pessoas também, de candidatos bem qualificados, que buscam os empregos, que eles escolhem os empregos. Eu vou trabalhar nessa empresa, só que eu quero ganhar tanto. Eu tenho tal necessidade de salário, eu quero tal benefício, eu quero um carro, por exemplo. Pega na minha região aqui na Viraí, né, Mato Grosso do Sul, uma região agrícola, né? Então, existe uma carência de profissionais da área de engenharia agrícola, né, os engenheiros, os agrônomos, né? Então, esses agrônomos são disputados pelas empresas. Então, uma empresa paga um bom salário, vem outra concorrente, paga um salário melhor e diz ainda, vi um caso semelhante esses dias, né? Ofereço um veículo para você.
Então, oferece um veículo para ele usar no dia a dia dele, para uso pessoal também e trabalho, um veículo de boa qualidade, né? Um 4x4 para ele poder trabalhar e viver com aquele carro ali com custos, com despesas por conta da empresa. Então, a empresa tem um diferencial para atrair aquele candidato, ou seja, eu ofereço um salário melhor e ofereço melhores condições de trabalho, ou seja, um carro para você se locomover no seu dia a dia e no trabalho também. Então, os empregados também escolhem as empresas, porque para determinadas funções existem carência de formados, de profissionais qualificados. E eu tenho que criar um mecanismo atrativo, seja um sistema de benefícios interessante na minha empresa, uma carreira interessante, um clima e um ambiente de trabalho legais também, um salário adequado, para atrair as pessoas para esse cargo também. Essa escolha recíproca se constitui na primeira etapa do processo da moderna gestão de pessoas. É a primeira etapa onde tudo começa na gestão de pessoas, pelo recrutamento. Chamar pessoas para trabalhar para a sua empresa. Como atrair os melhores talentos, segundo Dessler, né? Primeiro, já adiantava um pouco aqui, né? Oferecer remuneração competitiva. Como é um ambiente competitivo e devo ser estratégico na gestão de pessoas, para eu recrutar melhores talentos e atrair os melhores talentos, eu tenho que oferecer uma remuneração competitiva. Às vezes, pagar melhor do que o concorrente, eu tenho que tirar o profissional de outra empresa que ele trabalha. Eu não vou tirar lá a laço, né, a forceps. Eu vou ter um mecanismo de atração e fazer uma proposta de emprego para aquele candidato, né, para se tornar atraente para ele também. O exemplo que eu dei agora há pouco do benefício, que é um veículo, poderia ser um plano de saúde, um plano de carreiras, um vale-mercado, né, para que a empresa ofereça, alguma coisa, um vale-alimentação, algum benefício que a empresa possua, e ela torne isso visível para os candidatos, e que isso seja divulgado também entre os próprios colaboradores, né? Para que isso repercuta entre os trabalhadores e eles falem para os colegas também, ó, nessa empresa que eu trabalho é muito bom, lá tem tal benefício, tem tal facilidade, tal benefício específico. Um deles pode ser o salário, por exemplo, ou um sistema de benefícios bem estruturado. Benefícios atraentes, que é o segundo ponto, né, acabei de dizer. Plano de carreira, comentei também, né, uma perspectiva de crescimento, de progressão, de supervisor eu posso virar gerente, eu posso virar de setor, eu posso virar gerente geral, tem uma de assistente para auxiliar para assistente, para coordenador, para supervisor, para gerente, para encarregado, para gerente geral. Então, tem uma perspectiva de ganho futuro melhor, de carreira melhor na empresa, porque você quer trabalhar numa empresa que também tem uma possibilidade futura de evoluir. A ideia do trabalhador também é essa. Então, a empresa tem que ter esse plano de carreira bem estruturado, até para não perder talentos depois. Senão, a pessoa, o candidato entra na empresa e depois ele sai de um certo tempo porque ele percebe que não tem progressão naquele emprego. Gozar de imagem positiva e boa reputação no mercado, então a empresa tem que ter uma boa imagem no mercado, né? Ela tem que ter uma visibilidade interessante para a sociedade, para os investidores e para os candidatos também. Vou trabalhar numa empresa que está quebrada, que está com má situação financeira? Não vou. Eu quero trabalhar numa empresa que tenha boa reputação financeira. Uma empresa que paga atrasado os funcionários é atrativa? Não é. Então, é uma imagem negativa da empresa. Aquela empresa é um ambiente terrível de trabalho, um clima organizacional péssimo. Não me atrai também. Então, eu não vou trabalhar nessa empresa. Como finaliza ali, ambiente e clima saudáveis, né? Por fim, as considerações finais dos desafios dessa primeira unidade que ela abre, né, e apresenta o que é o recrutamento, inserido na gestão de pessoas, na moderna gestão de pessoas e na captura de talentos para as organizações. Então, esse é o foco principal, como etapa de um processo de gestão de pessoas, mas que depois se completa com a seleção, e ela é a primeira etapa desse processo, que é importante, tem que ser bem feita, que senão ali é como fosse plantar uma semente num solo que não está preparado, não está adubado. Então, essa é a preparação. Plantar uma semente num solo adubado, preparado, para que ele consiga receber aquela semente e gerar bons frutos. Também é assim com o colaborador, com o trabalhador, com o empregado na empresa. Eu tenho que ter um ambiente propício, ou seja, uma estratégia adequada de recrutamento, ou seja, atrair primeiro pessoas, candidatos com perfis interessantes, para depois selecionar o melhor para ocupar aquele cargo que foi descrito previamente. O recrutamento, assim, deve ser uma ação estratégica, como eu disse, faz parte da estratégia da organização. Os colaboradores devem ser flexíveis e adaptados, os colaboradores, né, os empregados.
eles devem se adaptar a essa realidade das empresas também, né? Entender a cultura da empresa, saber o que pode ser ajustado ou não, para que ele se adeque àquele cargo também, mas não pode ser forçar demais a natureza. Ele deve se adaptar à cultura da empresa. A empresa deve buscar emitir sinais para esse mercado de trabalho de qual que é o perfil de candidato que ela busca, né? Inclusive no seu aspecto comportamental. Costuma-se dizer, né, que os empregados são recrutados, selecionados pelas competências, demitido pelo aspecto comportamental. Então, o comportamento também é importante. Aspecto psicológico, comportamental é fundamental. O desafio dessa etapa, agregar valor à organização. Agregar valor não é só na venda da empresa, quando eu vou vender uma mercadoria do Brasil, agronegócio, né? Eu vou vender uma mercadoria, o leite. Em vez de vender leite in natura, eu vou vender um leite feito queijo, feito requeijão. Ou seja, agreguei valor ao produto in natura, o leite. Não é essa estratégia que eu falo de forma geral. A estratégia aqui é agregar valor na gestão de pessoas mesmo. Agregar valor atraindo bons talentos e talentos qualificados para a organização. Se eu tiver melhores trabalhadores, eu vou ter um desempenho melhor em todas as tarefas da empresa e uma qualidade de produto melhor e um cliente mais satisfeito no final da cadeia. Isso que é importante. Então, lá na última ponta da cadeia, lá no consumidor, ele vai estar satisfeito e vai dizer isso para outros e vai gerar um ciclo positivo. Começa pela boa contratação. É ruim quando a gente vai numa loja, né, num varejo qualquer, e a gente é mal atendido, né? A gente tem um vendedor que não atende bem a gente sai frustrado daquele comércio. Da mesma forma que quando eu contrato profissionais adequados para os cargos adequados, eu consigo tornar positiva essa relação que ocorre na empresa, de gerar trabalhadores satisfeitos e clientes também que vão perceber isso quando verem um funcionário satisfeito naquele emprego ali. O recrutamento deve gerar resultado para ambas as partes. Então, para o empregado, o candidato da vaga, que busca aquele emprego, se ele se sentir frustrado, depois ele larga aquele emprego, ele sai, abandona, isso gera um problema para a empresa, né? Custos envolvidos, além do problema do dano da falta do empregado, e a empresa também deve buscar seus benefícios, ou seja, ocupar um cargo com alguém qualificado para melhorar a qualidade do grupo. Lembra o exemplo que eu disse do atleta, né, do profissional de futebol, do time que contrata um jogador para melhorar a qualidade do time, do grupo? É a mesma forma, qualificar o grupo. Aqui também. Deve haver um equilíbrio entre a atração de candidatos, no que se refere à quantidade, bem como no que tange à qualidade. Então, eu não posso emitir sinais gerais querendo contratar todo mundo, porque vem uma enxurrada de candidatos que não tem relação com o perfil da vaga. E, por fim, esse ajuste entre o que se solicita no recrutamento e o perfil de candidato que surge facilita o processo de seleção. Ou seja, como a gente diz, esse chipar, né, juntar, como nos aplicativos de namoro, né, você ter características específicas, né, de análise de dados, para juntar, de um lado, o colaborador e de outro a empresa e fazer assim alinhamento entre as duas características, é o ideal. Entre o que o empregado busca, o candidato busca de um emprego, e entre o que a empresa oferece para aquela vaga, para aquele cargo. Basicamente é isso. Espero que tenha contribuído com vocês para no primeiro momento, né, abrir a mente e entender o que é recrutamento. A gente fala muito sobre recrutamento, mas primeiro dividir recrutamento e seleção e trabalhar só a parte conceitual e introdutória do que é o recrutamento. E depois a gente começa a entender agora as técnicas e as formas de como recrutar talentos para as organizações. Bem, era esse o recado dessa primeira aula. Espero que tenha contribuído com vocês e sigo à disposição no ambiente virtual de aprendizagem. Até mais, tchau, tchau, bons estudos.